Olá, eu sou o professor Herbert e eu vou continuar aqui com as minhas aulas de ciência, de física, através dos games. Então agora eu estou jogando PUBG, então a gente vai ver bastante coisa de física através desse jogo. Já começa, né, que ele já começa no avião e então o avião já tem um monte de conceito de física, de cinemática, mecânica, movimento, aerodinâmica, porque para o avião, né, que pesa muitas toneladas, como que ele consegue se manter em voo, como que ele consegue planar, né, no ar? E isso tem a ver com a segunda lei de Newton, que é aquela lei lá de força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se ele não tem uma aceleração para baixo, ou seja, se ele não está caindo, se a velocidade dele não está variando para baixo, quer dizer que existem forças que estão se equilibrando, né? Aí no caso é a resistência do ar se equilibrando com a força que puxa ele para baixo, que é a força peso. Dá para a gente ver isso melhor com o bonequinho mesmo, né? Então, quando o boneco cai aqui, a gente tem, ó, a medida da, da altitude dele, então que está caindo, né? Está abaixando, ou seja, o delta S. Eu tenho outro vídeo que a gente calcula isso, mas é o delta espaço, né? Ou seja, a variação do espaço dele está diminuindo. Por quê? Porque a altitude dele está caindo, né? E está caindo com uma velocidade, que no caso aqui é 150 quilômetros por hora e agora vai diminuir bastante porque abriu o paraquedas. Então a gente pode ver aqui que com o paraquedas a velocidade dele é 25 quilômetros por hora e ela é constante, ela não varia. Por isso que ele abre o paraquedas, né? Porque se a gente pula, por exemplo, de um prédio ou de um avião assim no caso, a nossa velocidade ela vai ser acelerada, né? Porque a segunda lei de Newton diz o quê? Que força é igual a massa vezes a aceleração, ou seja, quando tem uma força, ela acelera um corpo, uma massa. E o que é acelerar? É mudar a velocidade. Então, por isso que quando alguém cai de algum lugar, a velocidade dela vai aumentar com a aceleração da gravidade. Então, quando ela chega no chão, a velocidade dela já está enorme, muito grande. Aí por isso que precisa aí do paraquedas, né? Então, o paraquedas, o que ele faz? Ele equilibra as forças. Então, essa força que é igual a massa vezes aceleração, no caso aí vai ser a força resultante, que não é só uma força, são duas forças contrárias. A força que puxa o boneco, né, o soldado para baixo, que é a força de resistência, que é a força peso, a força da gravidade. Então, a força peso puxa ele para baixo, né? E, e, e essa força vai acelerar. Porém, existe uma outra força aí na equação, que é a força de resistência do ar. E aí por isso que o paraquedas é importante, porque o paraquedas ele tem um formato aerodinâmico que ele permite que o ar ganhe resistência, né? Que o ar entre em contato com uma área maior do paraquedas. Então o paraquedas ele é levinho e ele permite que exista mais resistência do ar, tanto que ela vai ser igual à força peso e aí nós não vamos ter aceleração. A gente pode ver isso na equaçãozinha, né? Então força resultante é igual à força peso, que é uma força puxando para um lado, menos a força de resistência do ar, puxando ele para cima. Isso, essa força resultante das duas é igual à massa, que é a massa do soldado. Então vamos supor que ele tem 90 quilogramas. Então vamos supor que ele tenha 90 quilogramas. Então é igual à massa do soldado.
Aí vamos colocar mais a massa do paraquedas, né? Que o paraquedas também tá com ele, né? Também tá na equação. Então é a massa do soldado 90 mais a massa do paraquedas. Vamos colocar aí, sei lá, 50 quilogramas. Então vai ficar 90 mais 50, 140. E isso 140 vezes a aceleração. Só que no caso aí a gente viu que não tem aceleração. Por quê? Porque a velocidade era constante. De quanto? 25. Ai, ai. Morre. Ups, acabou a bala na hora. Agora ele morre. Aê. Então, a velocidade é igual a 25 km por hora. Ou seja, ela não varia, ela é constante. Então, quando a gente vai calcular a aceleração, ela é igual a zero, né? Porque se você não varia a velocidade, não acelerou, é igual a zero. Ou seja, vai ficar a massa, que é o 140, vezes zero. Vai dar zero, né? Então, qualquer número vezes zero dá zero. E aí, a gente ficou com um lado da equação, o lado direito igual a zero, e aí o lado esquerdo, que é o lado das forças, né? Que é o peso menos a resistência, ou seja, a gravidade menos a força do ar que está impedindo ele de cair. O peso a gente consegue calcular, né? A gente sabendo a massa, no caso aí eu considerei que é a massa do soldado mais a massa do paraquedas dá 140 kg. Como que calcula peso? É massa vezes gravidade, né? Peso é igual a m vezes g. Então nós temos 140 vezes a gravidade da Terra, 140 vezes 10, né? Então vai ficar 1.400 newtons. Essa é a força-peso total. E aí fica essa força menos a resistência do ar, que é igual a zero. E aí a gente pode calcular quanto que é a resistência do ar. Vai ser igual ao peso, né? Vai ser 1.400 newtons. Então é a força de resistência entre o ar e o paraquedas. Então aqui a gente pode, eu vou dividir esse vídeo em vários, né? Porque a gente vai poder abordar muitas coisas aqui. Por exemplo, ó, eu vou pegar o carro ali, dá pra gente calcular a aceleração do carro, não só desse carro, tem a moto, tem o bug, tem o barco. Dá pra gente calcular de todos. Eu pretendo calcular a aceleração de todos, né? Pra gente ver qual que tem a maior aceleração. A velocidade ele mesmo dá, né? Aí com a velocidade a gente pode calcular a aceleração. Outra coisa, vocês podem ver aqui no céu, que tem essas luzes verde, né? Essas luzes, elas chamam aurora polar. Aurora polar, a gente está mais acostumado a chamar ela de aurora boreal. Porém, a aurora boreal é uma aurora polar que acontece no Polo Norte. Geralmente, as auroras boreais elas acontecem nos polos, né? Por quê? Porque nos polos a gente tem campos magnéticos muito intensos, então tem muita linha de campo magnético. Vocês vão ver aí o desenho. E como tem muito campo magnético lá,
Olha, a mira 8x. Olha, ela vai na SLR. É difícil achar uma arma aqui. Nossa. Isso foi de verdade, um carro quase batendo aí. Não foi no jogo, não. Ainda bem que não bateu. Mas... Ai, ai, ai. Pegou pelas costas eu vacilando. Mas então, mira 8x é difícil ter arma que aceite ela. Essa daqui aceita. Que bom. E que é outra coisa que a gente pode trabalhar também, essa questão do 8x. Isso aí também é parte da física, que é a parte de óptica, né, de lente, de luz, que para você ter o aumento aí, né, da sniper, precisa ter um efeito na luz, né, na verdade. Aí é um efeito de ampliação, que é o que eles fazem com lente, né, igual telescópio, óculos mesmo de grau. Eles usam lentes esféricas, né? E depois a gente pode trabalhar também com essa questão. Mas voltando lá da Aurora, como tem muitas linhas de campo nos polos da Terra, né? A Terra é redonda, então tem a parte de cima e a parte de baixo, elas têm um campo magnético muito forte. E deixa eu colocar a bandagem aqui. E aí ela acaba acelerando, esse campo magnético interage com partículas que vêm do espaço, vento solar, explosões solares, né? E ele acaba acelerando essas partículas que ao serem aceleradas e tal, acontece um fenômeno que é o efeito fotoelétrico, e aí libera luz, né? Libera energia na forma de luz. E aí, de acordo com o elétron, com a camada de valência, é uma coisa que eu estou falando só por cima aqui, vai de acordo com a característica dessas partículas e tal, vai variar a cor. Então por isso que ficam essas cores bonitas aí, verde, azul, né? Eu tenho um vídeo, eu vou deixar o cardzinho aqui, que eu explico detalhadamente, tipo 1 hora de vídeo só eu explicando todas as partes da aurora boreal, tanto desde a física quântica até a física nuclear, até a astronomia, desde lá do micro até o macro. E aí, voltando, né, falando da aurora ainda, então chama aurora polar, né, que acontece nos polos, por isso que eu falei dos campos magnéticos. E aí a aurora boreal é a que acontece lá no Polo Norte, então é lá pro lado da Europa, que é onde acontece essa fase aqui, provavelmente, né, esse jogo aqui ou é feito nos Estados Unidos, algum lugar desse tipo, que é lá em cima, né, ou na Europa, que é lá no Polo Norte. E nesses lugares, no Polo Norte, existem muitos países, então por isso que eles têm mais contato com a aurora boreal, porque tem a Noruega, tem a Finlândia, né, que ficam lá perto do polo. Já aqui no nosso hemisfério sul, não tem países lá, né? Mas um local que não tem muita população, não tem estado, então a gente não tem muito contato. Mas para quem gostar, e quem gostar de qual carinha ali, quem quiser viajar, deixa eu matar ele. Ai, escondidinho, trouxa, sofreu. Então, mas para quem tiver curiosidade, por exemplo, quiser ter essa experiência de ver uma aurora polar, no caso aqui vai ser a aurora austral, né? A mesma coisa, só muda o nome, aurora polar, né? A aurora boreal norte, a aurora austral aqui no sul. Então, para quem quiser ver uma aurora, tiver essa experiência, para a gente aqui o local mais perto é a última cidade da América do Sul, a única também,
que é Ushuaia, que fica ela faz parte da Argentina. Então lá tem neve também. E lá é o único lugar aqui que a gente consegue enxergar a aurora boreal. Um carinha ali, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Morreu. Essas coisas. Morreu. Deixa eu colocar remédio porque... Ai, tô com pouco sangue. Deixa eu ir pra safe. Aí aqui é legal, dá pra gente brincar com essa questão de marcar, né, ali a safe e tal. Marcar os locais. Porque aí dá pra gente brincar com o espaço e com o tempo, calcular a velocidade. Então, por exemplo, eu posso calcular a velocidade dele com arma, a velocidade dele sem arma, a velocidade dele num carro, né? A velocidade dele andando, nadando, né? Quando ele vai lá no rio. Então dá pra gente calcular tudo isso. Eu pretendo fazer vários vídeos, né? Falando de várias coisas, de vários temas da física. A aceleração eu não vou agora, porque o jogo já está quase acabando. E eu vou morrer se eu calcular a aceleração. Mas eu quero calcular a aceleração dos carros, né? Aqui é interessante ver a Sniper, porque ela tem um aumento de 8 vezes, e isso tudo dá para calcular, né? Por exemplo, quando a gente pega uma lente, qual que deve ser a curvatura da lente, ou quantas lentes a gente deve utilizar. Aí tem o foco, né, de cada lente, que a gente consegue medir qual que é o aumento que vai acontecer naquela lente. Primeiro, né, para a gente estudar a lente, a gente tem que estudar a refração da luz, né? O que é refração? É quando a luz passa de um meio para o outro e ela acaba se desviando, muda sua velocidade. Então, no caso da lente, por exemplo, aqui da Sniper, acontece uma refração da luz, né? O que acontece com a luz? Ela vai de um meio, que é o ar, para outro meio, que é o vidro da lente. E aí ela sofre um desvio quando ela passa de um meio para o outro. E é esse desvio que aí a gente consegue calcular e consegue desviar do jeito que a gente quer, né? Aí no caso aí os caras usam para fazer sniper, por exemplo, né? Porque ele desvia de um jeito que vai aumentar, vai chegar mais perto do que você quer ver, né? Como se a luz ampliasse ali o objeto, aí no caso aqui 8 vezes.
Poxa, eu poderia... Deixa eu ver se eu consigo medir a velocidade dele. Dá pra gente medir a velocidade com que a safe fecha também. É porque jogando assim é complicado, né? Mas, por exemplo, eu vou marcar aqui. Eu vou marcar 442 metros, né? Eu marquei uma distância de 442 metros. E aí, conforme eu vou correndo, dá para eu saber quantos metros eu andei, né? Por exemplo, 442. Se eu for para 440, eu andei 2 metros. E aí a gente precisa marcar o tempo que eu andei, essa metragem, né? E aí eu consigo calcular a velocidade dele. Só preciso do tempinho aqui. Vamos esperar. Porque não, tá vendo? Eu não vou fazer isso agora porque senão eu vou acabar morrendo. Porque eu preciso de um tempo para marcar para a velocidade, né? E por enquanto não tem nenhum tempo ali no jogo. Quando a safe fechar, aí vai voltar o reloginho ali da safe. Aí a gente já vai ter a marcação do espaço e eu pego a marcação do tempo, né? Mas como só tem 11 caras para eu matar, eu acho que vai ficar para a próxima. Eu vou me esconder aqui nesta casinha, lá em cima. Ai, será que tem? Nossa, que burro. É que como eu tô gravando a tela do PC, aí fica lento, um pouco, dá uma lag no jogo, né? Porque é muito trabalho que o computador está realizando, né? Bom, eu vou subir, vou dar uma esperada aqui. Olha, tem cara por aqui. Eu vou ficar aqui. Deixa eu tomar uma energética. 8 caras só. Nossa, olha esse quadro que sinistro. Já vai fechar a safe aqui, vamos ver onde que ela vai fechar. Tá vendo? Agora tem o tempinho ali, ó, 1 minuto. Então era só eu marcar um espaço e daria para eu calcular a velocidade dele correndo, por exemplo. Mas agora eu não vou fazer isso, né? Ai, meu Deus. Chega, chega. Nossa, se eu entrar naquela casa eu ganho, hein?
Se não tiver ninguém lá dentro que me matar, né? Putz, não tem escada, mano. Pensei que tinha. O esquema é subir e ficar lá em cima. Se você estiver dentro da safe, quem entrar mata, né? Agora aqui fica muito exposto, é cara de todo lado. Essa casinha aqui não tem segundo andar. É perigoso. Aqui, ó, se vir um cara pela janela, ele me mata. Assim. Então... 5 cara. Deixa eles se matarem lá. Ainda bem que eu tenho um murinho aqui quando eu sair. É, não tem jeito, eu vou ter que correr. E como eles estão lá já, eles estão na vantagem, que eles vão ver eu chegando, né? Mas fazer o quê? Putz, olha aquelas casas perfeitas. Quem escolheu aquela casa? Nossa, só tem mais um cara, mano. Puta merda. Nossa, que tensão, velho. Eu não faço ideia de onde ele tá. Uma bomba por trás. Caramba, eu perdi noção, eu vou morrer. Ah, já era. É, não tinha o que fazer.
Bom, é isso. Aí eu vou continuando gravar as aulas de física. Eu acho que esse daqui eu vou fazer uns dois com esse vídeo aqui. Sei lá, eu vou dividindo aí. E conforme vou jogando, eu vou cada vez pegando alguma parte da física. E aí depois eu divido tudo bonitinho. E aí a gente estuda jogando. Então é isso. Obrigado e até a próxima.